Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Esse livro, ele é de uma edição bem antiga, inclusive ele está um pouco danificado. Ele é da coleção Travessias, da Editora Moderna, e ele é estilo pedagógico. Como assim estilo pedagógico? Funciona assim. Antes, de fato, do livro começar, nós temos aqui algumas orientações pedagógicas. Como assim, Débora? Aqui, ó, por exemplo, livros antigos para um público jovem. Aqui é como se fosse uma justificativa das observações que vêm no decorrer do livro. Explica o movimento do romantismo, a situação histórica do livro, isso aqui é bem legal. Situação histórica do livro, as características do romantismo. Aí aqui vai falar do caso específico do Brasil, romantismo no Brasil, a cronologia dos principais romances, né, do Brasil. Eu vou ler alguns para você, ó. A Moreninha, O Moço Loiro, os dois são do Joaquim Manuel de Macedo. Memórias de um Sargento de Milícias, 5 Minutos, O Guarani, Lucila, Iracema, Inocência, O Seminarista, Ibirajara, Senhora, O Sertanejo, A Escrava Isaura, o Cabeleira, O Matuto. Aí nós temos também o quadro cronológico dos movimentos literários no Brasil. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, é legal dar uma olhada aqui. Se quiser conhecer um pouquinho da literatura no Brasil, dá uma olhadinha nessa página. Olha, vai sair espelhado, eu acredito. Mas aí aqui nós temos 1500, descoberta do Brasil, ou melhor, conquista do Brasil, né? Hoje os historiadores eles estão adotando a palavra conquista, o que é mais cabível. Mas na época que esse livrinho, que é antigo pra caramba, foi publicado, nessa edição, era descoberta mesmo. A publicação do poema de Bento Teixeira, e assim sucessivamente. E em cima vem escrito, ó, que era barroco, arcadismo, romantismo. Isso é legal, tá? Agora a gente entra em Bernardo Guimarães, que é o autor deste livro em questão. Aí vem um pouquinho da história dele, os fatos biográficos, enfim. Depois, um pouquinho sobre a Escrava Isaura em si, um resuminho aqui. Um mapa da região que passa o livro, né? Nós temos aqui Campos, Rio de Janeiro e Pernambuco, né? Em Recife, porque tem um momento da história que a Isaura ela foge para o Pernambuco. Então nós temos um mapa, nessa nossa edição aqui pedagógica, nós temos um mapa com Rio de Janeiro e Campos, né? Campos é onde ficava a fazenda, e também aqui Pernambuco, as cidades que ela conseguiu fugir. Um painel fotográfico aqui do outro lado. Várias fotografias históricas, olha que legal. E tudo de acordo com o livro, né? Fotos tristes da escravidão. E aí sim, terminando essas orientações aqui no início do livro, nós começamos com o primeiro capítulo. E a história começa agora. Então a história começa com Isaura tocando piano. Ela toca uma música bem triste, que é sobre a escravidão. E Malvina, que é a atual esposa, né, ela é recém-casada, na verdade, com o Leôncio, que é o herdeiro da fazenda, o herdeiro de toda aquela plantação de café. Ela pede para que Isaura pare de tocar essa música, porque a música é triste, deixa ela triste. E ela até justifica aqui falando, vão pensar que a gente te trata mal. Né? Tem uma passagem aqui do livro que ela diz, mas se você ficar tocando essa música, basicamente ela diz assim, se você ficar tocando essa música, eu vou pensar que a gente te trata mal. E na verdade, né, não deixa de ser, porque Isaura é uma escrava. E isso é muito interessante, porque todas as pessoas em volta, quando você estiver lendo essas 127 páginas, porque o livro é bem curtinho, você vai perceber que todas as pessoas falam, Isaura tem que ser liberta porque ela é bonita e ela é branca. Ela é bonita e ela é branca. Ela é bonita e ela é branca. É essa a justificativa, e não porque ela é um ser humano, né? E a Isaura, independente se ela é branca e bonita, ela se vê escrava como qualquer outro escravo. Isso é bem interessante, de você ver as duas visões, né? E o que de fato ela era, independente da cor dela. Então aqui na primeira parte do livro nós temos Isaura mostrando seus dotes, que ela foi educada, então ali ela tocando piano, que não era comum para uma escrava. Então se você vê logo de cara, né, que ela era uma escrava bem cuidada, vamos dizer assim.
Ela toca o piano, uma canção de dor, de tristeza, que é uma canção que faz alusão à condição da escravidão. Malvina pede para ela parar, ela para, né? Porque Malvina, querendo ou não, é a sinhá dela, é a proprietária, ela para de tocar. E depois, logo em seguida, chega Leôncio e o cunhado de Leôncio, que no caso é o irmão da Malvina, o Henrique. E como de praxe, todos os homens que colocam os olhos em Isaura se apaixonam por essa mulher. Porque ela é linda. Ela é linda, ela é branca e ela é prendada. Sempre falam bastante que ela é educada, o que diferencia ela também dos outros, né? Além de ser educada e prendada e linda, ela é meiga, ela é doce. Então, Leôncio flagra ali o cunhado se engraçando para Isaura, mostrando seus interesses para Isaura, e interrompe, fica possesso. E você já começa a notar que há, sim, um interesse de Leôncio, um interesse sutil ali no primeiro momento, mas há um interesse que vem se agravando no decorrer das 127 páginas. Malvina, a esposa de Leôncio, pede para ele libertar Isaura, porque além de ser um desejo da mãe, da falecida mãe de Leôncio, a Malvina também queria que ela fosse liberta, achava que ela era muito bonita, muito inteligente, muito prendada para ser uma escrava. Então ela fala, meu amor, liberta Isaura. E ele fala que não, que isso é com o pai dele, mas obviamente é só uma desculpa, porque ele não tem interesse algum de libertar Isaura. E isso fica muito claro logo em seguida, quando chega uma carta falando que o pai de Leôncio morreu. Ou seja, o fazendeiro, dono de tudo, inclusive de Isaura, está morto. E quem herda é seu único filho, o próprio Leôncio. Leôncio fica se esquivando, não liberta Isaura, fica dando desculpas para não libertar. O pai de Isaura, que sempre está ali tentando juntar dinheiro para comprar o forré da filha, ele consegue o montante que Leôncio impõe, né? O Leôncio dá um determinado valor, o pai consegue, e mesmo assim Leôncio arruma outra desculpa e não liberta. E em todo momento aqui do livro você vê que o interesse de Leôncio não é só físico. Ele não quer violar a escrava Isaura, né? Como era muito comum nessa época. Ele quer conquistá-la. E ele começa a ficar muito impaciente no decorrer das páginas, ele começa a ficar impaciente, começa a ameaçar de castigos físicos. Sem outra alternativa, ela consegue fugir. Vai para, que a gente vê o mapinha que eu mostrei no início do vídeo, né? Ela vai para Pernambuco. E no Pernambuco, ela conhece o seu amor, seu verdadeiro amor, Álvaro. É um abolicionista, ele é muito rico, muito mais rico do que Leôncio. E aqui a gente tem o desenvolvimento do romance deles também, né? Em busca da liberdade de Isaura. E eu não vou falar mais, senão vou acabar falando, vou acabar falando o final também. E a gente quer que vocês leiam, né? Então, não vou falar mais. Eu adoro dar spoiler, gente. Se eu ficar falando, falo beça. Então, nós temos aqui nesse livro, super curtinho, que você lê em um final de semana, muito da história do Brasil, escravidão. Você tem uma escrita um pouco arcaica. Nessa minha versão, como ela é pedagógica, foi fácil de ler, foi fluido, porque embaixo, assim, nós temos uma explicação, olha, nós temos uma explicação de coisas que o orientador pedagógico acha que um jovem não vai entender, então ele colocou escrito embaixo, ele bota tipo um númerozinho em cima da palavra, embaixo ele coloca uma explicação, então fica bem claro, bem fácil de completar o livro. Eu li esse livro novamente no ano passado, eu li na escola, eu devia ter uns 16 anos no máximo. Eu li na escola, como eu disse, ele é bem velhinho, meu livro tá com marcas de velhice mesmo, olha. Todo amarelinho, tá vendo as marcas? Tá vendo? Ele é bem velhinho, esse aqui foi da escola, e eu reli novamente ano passado, e eu aconselho que vocês façam isso, sempre voltem num livro, porque minha visão desse livro, quando eu tinha 16 anos, é totalmente diferente da minha visão de hoje. Esse livro, ele é mais compacto que as adaptações, teve duas novelas, eu acho, uma novela da Record, que acho que foi a mais famosa, e uma novela nos anos 80, nos anos 70, alguma coisa assim, mas esse livro ele é mais resumido,
né? Ele é mais resumido. A novela eu acho que teve mais desenvolvimento do que o próprio livro. Mas o livro, além de ser rapidinho, ser para uma tarde, para um final de semana, ele ensina muito. Então, se você vai fazer alguma prova de vestibular, de Enem, também é uma sugestão, porque aqui, além de você enriquecer o vocabulário, você conhece também a história e a geografia. Então, gente, espero que vocês gostem, eu espero que seja uma boa sugestão para vocês. Se vocês aceitarem, por favor, leiam e me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Beijo!